amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula. Essa aula aqui chama-se mapeamento de processos ou modelagem de processos, mesma coisa, tá certo? Essa aula aqui faz parte daquele bloco de gestão de processos, inclusive o seguinte, cara, papo sério com vocês. Vocês primeiro têm que assistir a aula de gestão por processos, depois vocês têm que assistir essa aula que é o mapeamento por processos ou modelagem, que ela é pré-requisito. Ajuda bastante vocês aí vão ajudar bastante vocês aí no entendimento dessa aula. Bacana? Ok, né? Então vamos lá, direto para a aula. Nós vimos aí o assunto anterior, que é gestão por processo, né? Gestão de processo significa dizer que a organização vai encontrar uma metodologia, a metodologia vai gerenciar a organização através de seus processos, não é isso? Então, seus processos eles têm que ser o quê? Identificados, os processos têm que ser analisados, têm que ser melhorados, têm que ser eficientes. E como que você vai melhorar esses processos? Você vai melhorar esses processos através da ferramenta chamada mapeamento de processo. Então, nessa ferramenta de mapeamento de processos, nós vamos melhorar os processos. Professor, dá uma ajuda à memória, lembrar rapidamente o que é um processo. Então, um processo, primeira coisa, você tem que entender já, o juízo de valor. Um processo o quê? É uma sequência de tarefas e atividades organizadas de forma sistemática, no quê? Sistemática, organizada, não é isso? Para geração de valor, para produzir um produto, para entregar para alguém. Esse alguém é quem? Esse alguém chama-se um cliente. Então, no primeiro elemento de um processo, nós temos as entradas, chamadas de input, temos aqui os fornecedores. Esses fornecedores vão fornecer o quê? Insumos, que podem ser matérias-primas, informações, N coisas, né? Matérias-primas, informações, para quê? Para você ter uma escala produtiva desse processo. Então, fornecedores, tem insumos, aí tem os métodos e procedimentos, né? Procedimento 1, procedimento 2, procedimento 3. As pessoas que fazem parte desses procedimentos vão produzir alguma coisa. Por exemplo, procedimento 1, esse cara vai entregar um produto. Um produto para quem? Para o 2. Quem que é o cliente do procedimento 1? Procedimento 2. Então, procedimento 2. Quem que é o fornecedor do procedimento 2? É o procedimento 1. Então, o procedimento 1 vai fornecer insumos para o procedimento 2, ele vai fazer o que tem que ser feito, aqui tem um resultado previamente estabelecido, vai produzir o quê? Um produto que vai ser para o procedimento 3. E o procedimento 3 está na área que está finalizado, vai entregar um produto, que pode ser um bem ou um serviço. Esse bem ou serviço, olha só, é para entregar para um cliente, né? Então, isso aqui que nós temos aqui, esse aqui é um processo. E a gestão do processo vai o quê? Vai adentrar a fundo dentro dos processos da organização, principalmente naqueles processos chamados processos prioritários. Primeira coisa, nós temos uma visão horizontal. Tá? Então, como é que funciona assim rapidamente? É o seguinte, vamos implantar uma gestão de processos aí na organização. Então, primeira coisa, você tem que constituir uma equipe de comando, uma equipe multidisciplinar, habilitada para implantar isso no órgão. Lá vão ter vários facilitadores, né? Então, esses facilitadores, eles vão implantar a gestão de processo, eles têm que fazer o seguinte, eles têm que fazer um mapeamento dos processos. O que é feito o mapeamento? Vão em todas as unidades, perguntam quais são os seus produtos prioritários. Os meus produtos prioritários são esses. Então, produtos prioritários têm que ter processos prioritários. Então, esses processos prioritários têm que fazer o devido mapeamento. O que o mapeamento vai fazer? O mapeamento é simples. Primeira coisa, vai identificar, vai levantar como que as coisas são feitas. Faz o mapeamento. Está aqui. Vamos supor que esse aqui é o mapeamento. Depois, verifica-se o seguinte, tá? Qual que é a melhor maneira dos processos? Aí vamos analisar os dados. E na análise, percebe-se o seguinte, que esse procedimento 2 é um procedimento inútil. Por que ele é um procedimento inútil? Porque não agrega valor ao produto na percepção do cliente. Ou seja, o procedimento 2 tem que ser eliminado. Nessa análise de processo, verifica o seguinte, que tem um gargalo aqui, tem muita entrada e pouca... Faz o quê? Faz um ajuste de pessoas, né, para dar cabo. Eu percebo assim, que o prazo do procedimento 3 aqui
está muito esticado, pode ser reduzido e, claro, entregar o produto nas dimensões da qualidade, entrega, prazo, valor, custo, em tudo. Então, isso que vem a ser a gestão de processos. Então, a gestão de processos é realizado um mapeamento dos processos. Com base nesse mapeamento dos processos, é realizado uma análise profunda desses processos. E depois dessa análise profunda dos processos, você tem aí os processos remodelados, os processos mais eficientes, mais eficazes, mais adaptáveis à realidade da organização. Bacana? Ou seja, os processos, tá? Principalmente os processos aí, eles serão todos eles transcritos, né, através de organogramas, porque o organograma é uma representação gráfica dos processos. Isso ajuda muito no entendimento e na socialização, na comunicação do processo. Gente, temos aqui um breve roteiro para a fase da gestão de processos, né? E aqui envolve o mapeamento de processo, né? O mapeamento de processo é tudo isso aqui. Professor, essa referência bibliográfica aqui, nós não temos uma referência bibliográfica única nesse caso aqui, mas esse modelo aqui para a implantação da gestão dos processos, por processos, né, ela é meio universal. Então, envolve 3 fases. Primeiro, a fase de planejamento, a fase de execução e a monitoramento e avaliação. No planejamento, nós temos as seguintes atividades. Identificação e definição da missão e o escopo da competência do sistema. Professor, o que é isso aqui? Cara, é o seguinte, o que é missão? Missão é uma razão de ser, lá do planejamento estratégico, lembra disso? Então, você tem o planejamento estratégico da organização, certo? Após disso, cada sistema, cada unidade vai ter o quê? A sua própria missão, a sua razão de ser, ou seja, você vai identificando a identidade funcional da unidade. Isso faz parte do mapeamento. Depois, mapeamento e padronização dos processos, tudo na fase de planejamento. Aqui você vai até lá, você identifica como é que esse cara está, você faz análise, se é isso mesmo, se está ok, se padroniza. Identificação e validação dos indicadores do processo e produto, ou seja, na fase do planejamento, a gestão do processo fala gestão. Toda vez que você falou gestão, você tem que ter alguns itens, você tem que ter informação para poder gerenciar. Você tem que ter o quê? Indicadores de desempenho. Você tem que monitorar esse resultado. E esse resultado através de quê? Indicadores, está certo? Indicadores de desempenho do processo ou produto. Você vai identificar alguns pontos de qualidade, alguns pontos de controle para fazer a tal da gestão. Senão você não tem gestão de nada, você toca o negócio, né? E tocar não é uma maneira profissional. Principalmente você gerenciar os recursos públicos, né? Execução. Adequar o quadro de servidores, né? Nessa fase de mapeamento aqui, você identifica aí várias anomalias, cara. Principalmente você vai verificar unidades aí que estão superlotadas de servidores e nós temos aí unidades faltando servidores, né? Infelizmente tem muito disso em todos os órgãos da administração pública brasileira. Adequar a estrutura e processo, você tem que dar os meios necessários para que se realiza de forma correta a gestão de processo, capacitar os servidores, distribuir atribuições, capacitar responsável pela medição de indicadores, execução, né? E a fase de monitoramento e avaliação, que já está aplicada, verificação da conformidade dos procedimentos, avaliação dos resultados, análise da melhoria dos processos. Enfim, não precisa vocês aí decorarem esses procedimentos, essas fases. O que precisa é o aluno ter uma visão. Que no mapeamento do processo existe uma técnica, existe uma ferramenta onde as equipes facilitadoras vão até as unidades e fazem esse mapeamento. Tá? As perguntas são perguntas superficiais sobre o assunto. Tá? Não tem como o examinador fazer perguntas bastante específicas. Né? Bacana? Então, essas aqui são as fases. Planejamento, execução, monitoramento e avaliação. O resultado disso, normalmente, nós temos um organograma desse tipo aqui. Esse aqui é o exemplo de um mapeamento de processo, tá? Onde o professor aqui, muitos fluxogramas, não é isso? Vocês também orienta a galera aí para ter uma compreensão melhor do assunto, uma visão sistêmica, né? Por exemplo, você vê uma caixinha aqui, um losango. O que significa o losango? Uma decisão, sempre com 2 respostas, sim ou não. É importante vocês assistirem também como complemento a aula de fluxogramas. Professor, mas no meu edital não está lá fluxograma. Cara, você tem que se antecipar
a banca. Você tem que estar à frente, né? Você tem que ter medidas aí, comportamentos, atitudes aí diferenciais em relação ao seu concorrente. Por quê? Porque vai ajudar você a entender todo o procedimento. Bacaninha? Então vamos lá, fluxograma, então, orientação do professor aí, para que vocês aí assistam essa aula, né? Gente, eu peguei a estratégia dessa aula que o professor elaborou, usei alguns gráficos, algumas imagens, e agora a gente vem na parte de conceito da gestão de processo, mapeamento de processo. Cara, ó, mapeamento, ó, definir um mapa do processo, não é isso? Para você fazer a gestão do processo, obrigatoriamente você tem que executar essa fase, que é ir lá, verificar como é que é o processo atual executado, se tem documentação, se é eficiente. Depois você faz uma análise, você faz a modelagem, você aplica, padroniza, cobra o resultado da galera. Conceitos. O mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica. Tá aí, parou. Essa representação gráfica tem um nome. Na altura do campeonato, você deve saber qual é o nome dessa representação gráfica. Essa representação gráfica chama-se de fluxograma, exatamente. Professor, não é organograma? Não, é diferente. Tá? Fluxograma é a representação gráfica das tarefas e atividades, de algumas tarefas ou atividades. Organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional de uma organização. Então, mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica das ações executadas, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de entradas e saídas, informações e documentos em uma organização ou unidade. Professor, voltando o slide aqui, aí o cara aqui, ó, isso aqui é um mapeamento de um processo que foi realizado, tá? Certo? Vamos para o mapeamento do processo. Isso permite identificar mais facilmente oportunidades para racionalização e aperfeiçoamento dos processos de trabalho em uma organização. Professor, estou assistindo a sua aula de gestão de processos, assisti a sua aula de mapeamento de processo. Isso significa que eu já estou habilitado em fazer isso? Gente, dificilmente você vai estar. Por quê? Porque existem cursos na administração pública focado nisso aqui, exercícios, você tem um trabalho de treinamento no local de serviço para fazer o mapeamento do processo. Como disse antes, como é que é feito isso? Nos órgãos, normalmente eles contratam uma consultoria externa para capacitar consultores internos, uma equipe de trabalho, uma força de tarefa, para quê? Para aplicar essa metodologia, para gerenciar essa metodologia que é a gestão por processo, né? O mapeamento, mapeamento de processo. Então, o mapa do processo pode apresentar elementos variados. Ó, a decisão vai depender dos propósitos objetivos envolvidos do mapeamento, né? Consiste na identificação e desdobramento de todos os processos organizacionais de um ponto de vista global e sistêmico. Então, rapaz, isso aqui vai possibilitar você ter uma visão geral da empresa. É muito importante a gestão de processos, né, por processos. Tem como um dos seus principais objetivos aumentar o domínio da organização sobre os processos organizacionais, né? Então, no final do mapeamento de processo, da gestão por processo, cara, como você foi a fundo em cada processo importante da organização, você tem a organização na sua mão, você tem controle sobre ela. E quando você tem controle sobre alguma coisa, significa dizer que você tem duas perspectivas. A perspectiva de otimizar isso, tá certo? De potencializar, e você sabe até onde você pode ir. Tá? Você tem um diagnóstico importante. Né? Poxa, eu posso fazer mais. A organização consegue mais. Né? Esse domínio é imprescindível para que possam ser atingidos os objetivos organizacionais. Então, a gestão de processos possibilita você ter domínio da organização, e tendo domínio da organização, você consegue contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Processos adequadamente mapeados possibilitam que se estenda o limite do seu conhecimento do plano individual para o geral, possibilitando o engajamento de um maior número de servidores. Então, você vai se autoconhecer na gestão de processo. Professor, eu quero exemplos práticos. Bacana. Então, olha aqui, um sistema o sistema orçamentário, ou macro processo orçamentário de uma organização. Esse aqui é um sistema que ele é totalmente mapeado. Tá?
Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique lá